Muitas famílias passam por um drama muito delicado. Precisam lidar com o desaparecimento de um ente querido. Imagine o quanto é difícil, de uma hora para outra, nunca mais ver um parente sem direito a um adeus ou até mesmo de saber o que aconteceu. O Cidadania em Pauta de hoje fala sobre pessoas desaparecidas. Conversamos com pessoas que estão na busca por alguém e também falamos com especialistas que irão nos ajudar a entender como é o trabalho feito para tentar encontrar essas pessoas e a legislação referente a estes casos. Nossa equipe veio até Valparaíso de Goiás e aqui nós vamos contar a história de uma mãe que até hoje não sabe o que de fato aconteceu com a sua filha. Para a mulher que você vai conhecer agora, é como se a vida tivesse parado desde o dia 16 de fevereiro de 2017. Regina Jussara é técnica de enfermagem, mas tem dedicado a maior parte dos seus dias em outra atividade, saber exatamente o que aconteceu com a filha. As lembranças de Tainá Ferreira Alves, que tinha 21 anos na data do desaparecimento, estão na memória da mãe e nas fotos. O quarto da jovem ainda permanece intacto. Então, como ela não me atendeu, não me respondeu o WhatsApp, eu liguei para uma das amigas dela, que morava aqui no condomínio. E ela já estava chorando, falou: tia, meu telefone, o telefone da Tainá já não funciona desde 2 horas da tarde. Então, o tempo de 2 horas até a noite era muito tempo. Então, isso já era por volta de 10 horas da noite. Eu fui no quarto dela, percebi que as coisas da faculdade estavam aí, a chave do carro dela, que ela nem tinha saído no carro e nem muito menos tinha ido para a faculdade. Então, me desesperei desde aí. O caso do desaparecimento de Tainá é muito delicado. A polícia tem como principal suspeito o padrasto dela. É que ele foi visto saindo com ela do prédio onde a família morava, no dia do desaparecimento. O padrasto, inclusive, já chegou a ser preso e o caso deve ir à júri popular ainda em 2021. A imagem de Tainá saindo de casa há mais de 3 anos é o último e doloroso registro que a mãe da jovem tem. Na noite anterior, ao dia 16, ela chegou da faculdade, nós jantamos juntas. Ela estava no estágio de enfermagem na área de psiquiatria, lá em Santo Antônio Descoberto. Estava gostando muito, estava muito envolvida nos estudos. E assim, jamais eu imaginaria que no outro dia ela sairia de casa na companhia do padrasto e que nunca mais voltaria. Nem a prisão do ex-companheiro trouxe alívio. E Regina, atualmente, tem poucos amigos e apenas um objetivo na vida. Minhas amigas, minha família, o irmão dela, as pessoas que realmente hoje eu tenho certeza que gostava dela, que gostam de mim e assim, que até hoje lutam para encontrar ela. Essas são as pessoas, né? Então assim, muita gente já esqueceu, né? Às vezes lembra quando eu posto alguma coisa, mas eu, mãe dela, todos os dias. Às vezes eu sento aqui à noite, choro muito, porque muitas mães como eu não têm força para seguir procurando. Desistem, enlouquecem, se matam. Eu não. Eu vou continuar de pé procurando por ela. Eu não vou dizer que é alívio, sim, mas eu encontrei. Eu acho que acalmaria meu coração de ter encontrado, entendeu? Mas eu quero encontrar de qualquer jeito, ou viva ou morta. Todo dia eu peço a Deus para me dar esse respirar de todo dia. Às vezes me falta o ar. Psicólogos explicam que muitas vezes essa sensação de parar no tempo é comum entre pessoas que lidam com o desaparecimento de familiares. A pessoa não está mais ali, não
repete o cotidiano que você conhece, não lhe dá a segurança de que as coisas estão acontecendo como nós gostaríamos. O desaparecimento de uma pessoa querida causa um impacto muito difícil para todos, em graus diferentes, de maneiras diferentes, porque cada um de nós tem uma maneira de se relacionar e de reagir às situações que vive. Porém, é muito doloroso e faz com que as pessoas afetadas como que se paralisassem sua vida na busca do reencontro, à espera do reencontro. A sua vida é em torno disso. Você faz outras coisas, mas você retorna naquele dia. Então, assim, você tenta viver um dia após o outro. É muito difícil. Eu não desejo para nenhuma mãe. Às vezes, quando a mãe fala que tá com problema com o filho, seu problema é resolvido. Seu filho tá vivo, né? Muitas mães desesperadas, às vezes os filhos nas drogas, ou sei lá, cometendo alguma coisa errada, mas há um meio de resolver. Eu quero saber qual é o meio que eu tenho que resolver. Mas hoje o que eu quero, para falar a verdade para vocês, é encontrar minha filha. Nem que seja um fio de cabelo, se ela estiver morta, né? Acredito eu que eu, como mãe dela, pela convivência, viva por livre e espontânea vontade em algum lugar, eu não acredito nessa história, mas seria um amor muito platônico dele por ela, prender ela durante quase 4 anos num lugar, sem ela poder sair, mas gostaria eu que tivesse. Mesmo que hoje eu descobrisse que ela estaria por livre e espontânea vontade, estaria viva, seria a maior felicidade da minha vida. Algo que aumenta a tristeza da mãe é que a alegre Tainá estava vivendo um ótimo momento quando tudo aconteceu. A Tainá era uma menina de gênio forte, amável, me defendia com unhas e dentes, se preocupava muito comigo. Estava no momento dela, terminando a faculdade. Sim, tudo que uma mãe sonha, né? Ver os filhos formados na vida deles. Nessa luta para saber o que houve com a filha, Regina pode contar com o apoio e os trabalhos investigativos da polícia. Na verdade, para todos os casos de desaparecimento, esse trabalho literalmente não pode parar. Vigora, inclusive, no ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da investigação perene, ou seja, a investigação tem que ocorrer até quando a pessoa seja encontrada, a pessoa desaparecida seja encontrada, de modo que não existe respaldo jurídico para o arquivamento de uma investigação acerca de uma pessoa desaparecida. No próximo bloco do Cidadania em Pauta, como a lei ampara as pessoas que têm parentes desaparecidos e o trabalho da polícia para encontrar essas pessoas. A gente volta daqui a pouco. Algo que é importante que todos saibam é que há uma política nacional de busca por pessoas desaparecidas e tem lei para isso. Nós temos hoje uma lei, a Lei 13.812 de 2019. Trata-se de uma lei nova, de apenas 1 ano, que trata de pessoas desaparecidas no Brasil. E nesse contexto, a lei trouxe 2 inovações, 2 questões muito interessantes. A primeira é a criação da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas e a segunda questão é o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Pode inclusive ser acessado por qualquer cidadão em computador ou celular. O cadastro surge com essa finalidade principal, com a finalidade de facilitar essa sociabilização dos dados, de modo que, de maneira confiável, a polícia de um estado
ela possa atuar em relação a informações que vêm de outro estado e vice-versa. Essa questão das pessoas desaparecidas afetam diretamente os direitos humanos, porque muitas pessoas, inclusive por questões mentais, acabam desaparecendo. Muitas pessoas que são vítimas de crimes também acabam desaparecendo, o que traz uma angústia muito grande para suas famílias, enfim, e seus entes queridos. Então, é importante que, a partir da sanção dessa lei, da Lei 13.812 de 2019, tenhamos elementos mais concretos que ajudem toda a sociedade e o Estado a combater o desaparecimento da forma como estamos colocando aqui. E as ferramentas como, por exemplo, o Disque 100, o Disque Pessoas Desaparecidas, podem ser muito úteis nesse processo de auxílio. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública começou a divulgar os registros de pessoas desaparecidas em 2017. A primeira divulgação foi referente a um longo período, entre 2007 e 2016. Neste período, a média anual era de 69 mil pessoas desaparecidas a cada ano. Em 2018, o número de registros foi acima da média, um total de 77.907 pessoas desaparecidas. No ano seguinte, a quantidade de desaparecimentos foi ainda maior. 2019 teve 79.275 registros. Deste total de desaparecidos, 39.086 pessoas foram localizadas. Para falarmos sobre o trabalho feito para localizar essas pessoas, nossa equipe foi até a Delegacia de Repressão ao Sequestro do Distrito Federal. No departamento, o delegado adjunto Luiz Henrique Sampaio falou sobre o número de registros em 2019. Foram cerca de 2.979 desaparecidos no Distrito Federal. Doutor Luiz Henrique Sampaio, esses números, eles mostram dados gerais, né? Mas com a experiência que o senhor tem na Delegacia de Repressão ao Sequestro, o que a gente pode dizer sobre essas vítimas, essas pessoas que desaparecem? Qual o perfil dessas pessoas? O que geralmente acontece nos primeiros dias? Pode dar um detalhamento maior para a gente? Desses 3.000 desaparecidos, o registro de desaparecimento, no prazo de uma semana você tem a localização de 90% deles, né? Que é exatamente o que acontece, né? A pessoa sai, não volta, né? E está embriagada, tá na farra, aí o parente vai lá, registra, aí essa pessoa aparece. É a criança que foge e depois é localizada. É a pessoa com problemas mentais que né, se perde e depois é localizada. E desses 3.000, restam 10% que demoram mais, né? Com o decorrer do ano, você acaba localizando muitos, né? E tem pessoas, um percentual aí entre 1% e 2% que não aparecem durante o ano. E aí a instalação do inquérito, a investigação, e aí um pequeno percentual desses aí são situações criminais. Na verdade, o sequestro ele é a absoluta exceção, né, na situação de desaparecimento. Os desaparecimentos, eles normalmente são provocados por outras causas, né? A gente classifica os desaparecimentos em desaparecimento voluntário, o desaparecimento involuntário e o desaparecimento forçado, que esse último já teria relação com o sequestro. O voluntário é quando a pessoa simplesmente está passando por um momento pessoal ali complicado e aí ela quer se afastar do convívio das outras pessoas, né? Uma desavença, um problema até pessoal de ordem íntima, né? E aí ela se afasta. E às vezes ela não avisa, né? Às vezes ela está passando por um momento emocional em que ela não quer sequer comunicar essa questão. Tem o involuntário, que ele é provocado, pode ser por uma questão de saúde. A pessoa perde a consciência, perde as referências, né? Tem um problema mental. Tem a questão também no acidente. A gente já viu casos aqui de pessoas que estão viajando sozinhas, né? Em moto, em automóvel, e perdem o controle do carro e vão parar numa mata, numa vala, e ficam ali presas, né? num rio, e ficam sem poder se comunicar
e desaparecem, né? E às vezes você tem que fazer uma busca e localizar essa pessoa, né? E o desaparecimento forçado aí ele está relacionado a uma situação criminal, né? Então, que é um sequestro, um cárcere privado. Uma informação importante. Muita gente acha que quando um ente querido não está sendo encontrado, só é possível procurar a polícia após 24 horas. Mas isso não é necessário. Aliás, o quanto antes a busca começar, melhor. Fala-se muito na questão das 24 horas. Até que ponto isso procede? Bom, quando o indivíduo desaparece, é importante que sua família, seus entes queridos, as pessoas próximas a esse indivíduo desaparecido realizem buscas, façam levantamentos onde aquelas pessoas possam ser encontradas comumente, casa de amigos, de parentes, né? Locais de trabalho, locais de lazer, a fim de que haja um indício real de desaparecimento. A partir dessa constatação de desaparecimento, sim, a autoridade policial pode ser acionada. Então, independentemente das 24 horas. Então, essa questão das 24 horas não existe tecnicamente em nenhum lugar. Agora, recomenda-se que, para que a família busque, né, pelo auxílio do Estado, que ela tenha certeza de que realmente aquela pessoa não é encontrada, não está sendo encontrada. Na verdade, esse tempo é exatamente definido pelos parentes, né, por quem vai fazer o registro. Quando ele chega à conclusão que aquele desaparecimento, que aquilo é um desaparecimento, né, não é simplesmente uma ausência, um atraso, né, na rotina da pessoa, é o momento de fazer o registro. E agora a gente orienta, né, que a pessoa se municie de um maior número de informações e de conteúdos, de dados para inserir nessa ocorrência, nesse boletim de ocorrência. E também seja muito sincero nas informações, porque essas informações elas vão definir a estratégia e a abordagem da investigação. Então a gente pede ter atenção a esses dois detalhes. O isolamento social necessário por conta da pandemia afetou a vida de todo mundo, mas nem tudo foi prejuízo. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, o número de registros de pessoas desaparecidas diminuiu cerca de 50% durante o ano de 2020. E isso tem relação direta com o fato das pessoas estarem mais tempo em casa. Por conta da pandemia, né, inevitavelmente a razão foi essa, de 50% nos registros de desaparecimento. Né? E aí você começa a pensar, né, por qual razão, e aí a avaliação que a gente faz é exatamente porque as pessoas estão mais próximas, né? As pessoas não estão saindo tanto, porque muitos desaparecimentos são registrados em situações do sujeito sai para a balada, né, abusa de substâncias, né, e aí ele desaparece, né? E aí quando você diminui drasticamente o número de festas, de eventos, né, e tal, a chance disso acontecer também cai, né? E aí você já corta bastante esse fenômeno, né? E o outro também porque as famílias ficaram mais próximas, mais unidas, né, mais em casa, e aí você começa a conversar, a observar, né? A pessoa que antes trabalhava, ela hoje está em home office, então ela está observando ali o adolescente que nas alterações já intervém e já evita que a situação se evolua para uma fuga, né? No próximo bloco, a história de um homem que desapareceu há 5 anos. A filha, que era adolescente na última vez que viu o pai, é quem conta essa história pra gente, daqui a pouco. Para uma pessoa, em qualquer momento da vida, a perda do pai é uma situação bastante delicada. Agora imagine para uma adolescente de 15 anos, que de forma repentina e sem explicações, deixou de ter a presença do pai em casa. Hoje, aos 20 anos de idade, Maria Júlia Magalhães fala sobre essa busca. Esta é a Maria Júlia, consultora de relacionamento.
Da relação que tinha com o pai, Cleiton Magalhães, só restaram fotos e lembranças. A última delas foi há 5 anos, no município de Alexânia, em Goiás. A jovem lembra bem daquela noite de sexta-feira em que nem ela nem a mãe conseguiram contato com Cleiton. E aí, quando deu umas 6 horas, o celular do meu pai descarregou. Descarregou, ele parou de responder minha mãe, não lembro. E era normal. Pra gente, meu pai não respondeu o telefone, era normal. E aí ele saiu com os amigos dele pra beber, né? E aí, quando deu umas 11 horas, meu pai não chegou em casa. Aí, 11 da noite. Aí deu meia-noite, ele não chegou. E meu pai nunca dormiu fora de casa. Assim, independente do que tudo. Até quando minha mãe mandava ele embora de casa, ele não ia. Ele dormia lá em casa. E aí, nunca mais. Foi a última vez. E como é que foram esses dias após isso? Como você falou, seu pai nunca tinha dormido fora de casa, então imagino que na manhã seguinte começou a bater um desespero, uma preocupação. Sim, aí a minha mãe começou, aí minha mãe já foi na delegacia. Aí minha mãe foi na delegacia lá de Alexânia, e aí a gente começou a procurar, né? Aí foi em ML, em Goiânia, em Lusiânia, aqui em Brasília, todos os lugares. Todos os, tipo assim, tinha ocorrido um acidente na BR e o carro batia com a descrição do carro do meu pai. Aí minha mãe ia atrás, ou ia minha mãe, ou ia meu tio, que é marido da irmã da minha mãe, e alguém. E a gente tentou procurar, a gente foi na polícia, tanto que a investigação ocorre aqui na delegacia do Recanto das Emas. Quando uma família, assim como a da Maria Júlia, vai até a delegacia registrar um desaparecimento, é muito comum que as pessoas estejam extremamente abaladas. Isso exige dos policiais muito preparo. É verdade, é preciso que o policial tenha um bom senso, né? uma experiência para fazer uma boa entrevista, colher as informações e passar tranquilidade para esse familiar, que a pessoa naturalmente vai ficar muito apreensiva, né? Então, a gente tem aqui todos os dias, né, 24 horas, né, durante todo o ano, temos um sobreaviso da Delegacia de Repressão a Sequestros, que no momento que a pessoa pode fazer esse registro do boletim de ocorrência em qualquer delegacia, não precisa ser na DRS. Mas essa unidade, ao identificar uma situação de desaparecimento, né, ou de um caso de um possível sequestro, ela vai acionar o sobreaviso da DRS e aí esse sobreaviso ele assume ali aquele contato com a família e passa a orientação e inicia as investigações iniciais. Então essa abordagem, né, ela acaba passando tranquilidade para a família porque ela vai ter a assistência de um policial, de uma equipe policial muito experiente, que vai muitas vezes resolver aquela situação ali, às vezes com uma orientação pela narrativa, né? Ou então já vai iniciar a atuação de imediato quando identifica que é uma situação realmente crítica, né? Uma situação séria e que precisa de uma intervenção. Outro detalhe, o uso do celular e das redes sociais para fazer alguma divulgação e entrar em contato com pessoas é uma ferramenta que pode e deve ser utilizada. A família de Maria Júlia, por exemplo, fez muita divulgação e buscou formas de chamar atenção para a causa que eles tanto queriam que se resolvesse. Sim, fizemos. Teve uma entrevista, se eu não me engano, foi na Record. Sobre isso, foi a minha avó que fez. E aí, nos primeiros dias, o advogado, né, o nosso advogado instruiu a gente a não fazer isso, porque a gente não tinha dimensão do que tinha acontecido. E aí ele pediu para dar uma segurada, mas uns dias depois, né, ele falou pra gente poder jogar nas redes sociais. E aí foi o que a gente fez, a gente imprimiu cartaz, distribuiu. A minha avó, né, mãe do meu pai, deu entrevista na televisão para falar sobre o caso. Só que não fez muita coisa, tipo, chegava algumas coisas, aí a gente ia atrás, mas não era nada. Aconteceu de alguém passar informação errada ou alguma atitude dessa? Nossa, muito. Já falaram que viram ele em rodoviária,
pegando ônibus não sei da onde, e o pessoal ia atrás. Na pequena cidade de Alexânia, Cleiton não foi encontrado. E a notícia do seu desaparecimento trouxe constrangimento para a família. Tipo assim, no caso família não. A família sempre apoiou muito. Assim, principalmente a minha madrinha, que é a irmã do meu pai, e a parte da minha mãe, né? A família da minha mãe teve muito com a gente nesse ponto, apoiou muita gente. Mas assim, na cidade foi um caos. A gente não podia sair na rua, porque o pessoal ficava perguntando, até hoje. Eu vou pra lá, porque a minha família toda mora lá. E aí do nada chega alguém, mas já encontraram seu pai? Eu, não, ainda não. Aí já é chato. E no começo, como estava sendo muito difícil lidar com isso, então assim, acabava que a gente nem podia pôr o pé pra fora de casa. Mesmo que consequências como esta possam acontecer, a orientação da polícia é de que seja feita uma divulgação. O delegado passou algumas orientações. Uma ferramenta incrível que a gente tem hoje são as mídias sociais. Muitos desaparecimentos estão sendo solucionados assim, pela divulgação. A divulgação hoje é extremamente eficiente, muito eficiente. Às vezes a equipe do sobreaviso, ela recebe, antes de ser acionada pela delegacia, né, ela recebe pelas mídias sociais a informação de um desaparecimento. Então é muito eficiente. E na semana passada a gente teve uma garota que teve um problema em casa, né, com a família, acabou fugindo, né? Essa idade de 13 anos, 14 anos, esse início da adolescência, ele é muito crítico para esse evento, né? E aí essa garota acabou fugindo de casa e a divulgação foi tão eficiente que chegou uma testemunha, e essa testemunha passou o telefone do motorista do ônibus clandestino que essa garota tinha embarcado. A mãe conseguiu falar com o motorista parou numa cidade e entregou a criança para o conselho tutelar, né? E tudo isso acompanhado por uma equipe nossa que estava ali no caso, né? E essa situação foi solucionada dessa forma, porque infelizmente tem pessoas que se aproveitam dessa situação ou para tentar aplicar golpes na família que está ali desesperada ou para passar trotes, né? Inacreditavelmente a gente tem esse tipo de situação. E aí, quando você põe o telefone da Polícia Civil, há um filtro, né? Há um policial experiente que ele vai filtrar aquela informação e vai repassar para a gente, filtrando esses incidentes, né? Esses incidentes podem ser extremamente traumáticos, justamente porque não se tem um desfecho, nenhuma informação sobre o que teria acontecido com aquele ente querido. E quando se é adolescente, com os conflitos naturais da faixa etária, lidar com uma situação como essa pode ser ainda mais delicado. Você acha que interferiu muito em você, seu comportamento, etc? Sim, interferiu bastante. Eu fiquei, que nem dizer, a minha mãe, meio revoltada, né? Ninguém podia falar nada pra mim, que eu já tava chorando e perguntando por que a pessoa tava fazendo isso, meu pai tava desaparecido. Dei muito trabalho pra minha mãe, colégio. Eu basicamente parei de estudar, só ia pra escola e ficava lá, só pra, acho que, distrair o tempo. Mas aí, assim, minha mãe me deu um choque de realidade. Ela falou, olha, não tem o que fazer. Já aconteceu, você precisa acordar pra vida e seguir em frente. E é isso. Mas como você lida com isso hoje? É difícil, eu tento não pensar, sabe? Eu era muito apegada no meu pai, então, tipo, ainda me faz muita falta. Mas é uma coisa que agora eu já lido normalmente, eu já consigo falar com as pessoas normalmente sobre isso. E a maturidade trouxe que, assim, pra gente aprender a lidar com as coisas, porque a vida não é como a gente quer, né? E a gente tem que aprender a viver com aquela dor, a viver com o ocorrido. Não que a gente não espere uma resposta, ou que a gente não pense todos os dias o que aconteceu, mas a gente aprende a lidar com aquilo. É óbvio que aprender a lidar com o desaparecimento de alguém importante é muito difícil. E pessoas que passam por esse problema, ainda que esse ente querido tenha desaparecido há muito tempo, podem vivenciar um trauma. O trauma decorrido do desaparecimento varia para cada pessoa, para cada família. Mas são comuns os sentimentos de paralisia, terror, medo,
melancolia, desesperança, ansiedade, culpa, vergonha, raiva. Isso varia dependendo da situação de cada família, do apoio recebido, dos recursos pessoais e comunitários. A psicóloga Adélia Capistrano tem propriedade para falar do tema, tanto pela profissão quanto pela história. O sobrenome foi herdado do avô. Sou neta de Davi Capistrano da Costa, desaparecido desde 1974. Filha e sobrinha de presos políticos. Até hoje a minha família não teve esclarecimento oficial sobre como ele foi assassinado. Com esse luto impossível, há sérios danos transgeracionais, em que o trauma é passado de geração para geração, sem possibilidade de superação. O reconhecimento e divulgação do que ocorreu na sociedade brasileira durante a ditadura, ele legitima a experiência vivida e possibilita novas formas também para a expressão do sofrimento. Primeiro passo. Por isso é necessário o acompanhamento de familiares de desaparecidos políticos, bem como da população que continua a sofrer com a violência do Estado, em sua maioria mães negras que têm seus filhos assassinados e desaparecidos. A psicologia tem um papel importante no cuidar das famílias, em conjunto com as demais profissões da saúde mental, sendo necessária uma articulação intersetorial que garanta o acesso à justiça e à mobilização, rompendo o silêncio. Falamos com uma filha que teve o pai desaparecido, mas no próximo bloco vamos conversar com uma mãe que tenta até hoje lidar com o desaparecimento da filha que não vê há 3 anos. O Cidadania em Pauta volta já. Pessoas como Regina, Maria Júlia e tantas outras vivem suas vidas com o dilema de não saber o que houve com seus parentes. Um drama de milhares de brasileiros. Essa espécie de luta pode ser inclusive paralisante, mas é preciso apoio psicológico para que a busca pelo ente querido seja parte da vida da pessoa e não tome todo o espaço da vida. Parece difícil, mas é possível. Muitas vezes, o que as pessoas precisam não é o reencontro em si, e sim uma resposta, por mais dolorosa que ela seja.